Mulher, você se atrair por caras indisponíveis emocionalmente e deixar de lado rapidamente aquele cara que acaba sendo muito legal por você, é simplesmente o reflexo da ausência do seu pai na sua vida. Ou melhor, a ausência da disponibilidade emocional do seu pai. Esse é o café com teu pai. É muito simples. A forma como lidamos com os sentimentos na vida adulta é um simples reflexo da nossa criação, da forma como aprendemos a lidar com os sentimentos na infância. E se você aprendeu com seu pai, e a sua primeira referência masculina, provavelmente sua primeira paixão, que o amor é a ausência, é a falta de cuidado, de zelo, é isso que vai te atrair na vida adulta. Você está programada para pensar assim. E a única forma de você vencer esse ciclo de atrair por esse tipo de cara é escolhendo a razão ao invés da emoção. É você se forçar um pouco a estar com aquele cara, que não é o que te gera mais esse sentimentozinho, essas borboletas na barriga causadas pelo morde-a-sopra, pela falta de entrega total. Tentar estar num relacionamento em que um homem realmente faça tudo por você. Você vai estranhar porque o ser humano, ele quer o inferno que ele já está acostumado, ele prefere isso ao desconhecido. Mas com o tempo você vai perceber que aquilo ali vai suprir diversas lacunas emocionais que você carrega com você. E eu não tô dizendo pra você dar uma chance pra aquele cara esquisito que vive no seu pé e parece querer dar o mundo pra você. Eu tô dizendo pra você prestar atenção nas atitudes daquele cara que demonstra que realmente quer estar com você. Que não tá fazendo tudo pra te agradar só porque quer te comer e depois te largar. Então aproveita e envie esse conselho pra um amigo que precisa ouvir isso. Alguma vez você já passou por algo que parecia ser o fim da sua vida, só que pouco tempo depois você já estava bem? Ou mais, até melhor do que antes? Um filho não planejado, o término de um relacionamento, uma doença inesperada ou a perda de um emprego? Isso tem relação direta com a pergunta que roda na cabeça de todos nós. Será que sou realmente feliz? A verdade é que todos nós temos uma capacidade altíssima de adaptação. E é muito raro que o infortúnio ou a tristeza impeçam qualquer pessoa de seguir em frente, por mais assustador que isso pareça num primeiro momento. Só que o outro lado disso é que o impacto de grandes resultados ou até de boa sorte também se evaporam rapidamente. Isso se chama adaptação hedônica. Essa tendência humana de retornar para um nível estável de felicidade após um acontecimento bom ou ruim. Ou seja, a sua felicidade não está em se tornar mais bonito, ter um carro melhor, morar no prédio mais lindo da cidade ou conquistar o emprego dos sonhos. Quase todos nós compramos os mitos da felicidade, que são crenças de que certas conquistas adultas como casamento, filhos, emprego e até riqueza nos farão felizes para sempre. E que certas falhas como problemas de saúde, não ter um parceiro ou ter pouco dinheiro nos deixarão infelizes para sempre. Segundo a ciência, as circunstâncias da sua vida são responsáveis por somente 10% do seu nível de felicidade. E o que pode ser uma má notícia é que 50% disso é puramente genético. Pois é, algumas pessoas são infelizes simplesmente por terem nascido assim, enquanto outros serão bobões de bem com a vida independente do que aconteça. E a boa notícia é que os outros 40% estão na intenção, que é o que você faz da sua vida. E nesse contexto, entender que nem tudo está sob o seu controle e que a vida com certeza vai te surpreender. Você conseguiu entender? 40% da sua felicidade vem simplesmente de estar sob o controle da sua própria vida, em ser o piloto do barco, mesmo que ele seja o Titanic. Então vai fazer alguma coisa da sua vida. Agora você vai aprender a conseguir qualquer coisa de um homem. Esse é o café com teu pai. Preste atenção. A pior coisa que você pode ser é mal-humorada. Todo homem quer uma mulher doce e leve, não uma megera indomada. E se ele aceita uma mulher mandando nele, de cara feia e sempre enchendo o saco, ou ele não é homem, ou ele tem outra na rua. E por outro lado, a mulher doce consegue tudo o que quer. Toda amante sabe muito bem disso. Carinhosa, sorridente, engraçadinha, meio atrapalhada, que sempre precisa de ajuda masculina. Você já reparou que a mulher assim consegue tudo que ela quer? O homem não resiste a uma mulher doce e faz tudo que ela quer. Então, se eu fosse você, eu aprenderia a conseguir as coisas com jeitinho ao invés de ser uma chata controladora. Manda pra aquela sua amiga chata. Ih, a maritaca. Ali. Ô! Passarinho, filha da puta. Ninguém vai tratar você melhor do que um cara que ainda não te comeu. Esse é o café com teu pai. Se o algoritmo funciona bem, você que tá vendo isso aqui já é bem grandinho e deveria saber disso. Esse cara tá disposto a ser o príncipe encantado com você até conseguir o que ele quer. Mas o que acontece quando você começa a dificultar a vida dele? Faça o teste. Deixe claro que vocês não irão fazer nada e espere. Veja o jantar ser desmarcado, um compromisso aparecer ou simplesmente tomar um ghost na cara dura. Ah, mas e se mesmo assim ele continuar sendo legal? Aí você cumpre o que você falou sobre não rolar nada. E se ele continuar ali com você mesmo sem você liberar a preciosa, bom, aí tá um cara pra você colar. De nada. Essas 5 coisas chamam a atenção de um homem no seu Instagram. Esse é o café com teu pai. Foto do corpo. Todo cara interessado em você quer saber se você é gostosinha. Ponto. Se você só tem foto de rosto ou tá sempre escondendo o corpo, ele já começa a suspeitar. 2. Só que nenhum homem normal quer uma mulher vulgar. Se todas as suas fotos têm foco no seu corpo, ele já sabe que você é mulher para consumo. E o óbvio precisa ser dito. Você ser modelo, atleta ou profissional de educação física, sei lá, é muito diferente de ter alguém simplesmente botando a bunda na tela para ganhar curtida. 3. Quem você é. E essa eu sei que vocês já sacaram. E é por isso que quando vocês querem achar um homem de verdade, as fotos de festas e viagens começam a ser substituídas por fotos conceituais, fotos de flores, paisagens, livros e, é claro, o estilo camponesa. 4. Filhos. O homem quer saber onde ele tá entrando. Então não adianta você tentar esconder seus filhos porque fica muito pior. É melhor que ele já saiba disso e queira tentar algo com você mesmo assim, do que depois de 2, 3, 4 encontros ele descubra uma Valentina escondida porque você não posta foto dos seus filhos no Instagram. 5. Se seu estilo de vida combina com a sua profissão. Viagem pra tudo que é país não é algo que se faz com 3 salários mínimos. Pois é, nós sabemos. Agora pode mandar isso aqui para aquelas suas amigas que precisam aprender isso.
Mulher, tome cuidado com esse cara perfeito que você acabou de conhecer, que faz você se sentir como se fosse o centro da vida dele. Quando o homem age assim, com essa espécie de hiperfoco, é muito provável que ele só esteja obcecado por você. E eu vou te explicar por quê. Esse é o Café com Teu Pai. A verdade é que um homem normal tá muito ocupado com o seu trabalho e seus objetivos para dar toda a atenção que ele tem para uma mulher que acabou de conhecer. Esse comportamento é ativado quando o homem está no modo caça. E essa ativação pode ter vindo por algo que você fez ou por simplesmente ele já ter se tornado um Dom Juan viciado em conquista. Ele tá simplesmente sendo guiado pelos seus instintos e assim que atingir esse objetivo, ele volta ao seu estado normal. Você pode perguntar para qualquer amigo seu e provavelmente ele já passou por isso. Conhece uma mulher, fica obcecado por essa mulher, começa a ir insistentemente atrás dela, começa a investir tempo nela, até que você atinge o objetivo e toda aquela vontade passa. Muitas vezes, inclusive, o homem entra nesse ciclo sem sequer perceber. Talvez ele nem seja um grande filho da puta, só não tenha percebido seus padrões de comportamento ainda. E eu não tô falando isso como uma desculpa perfeita pra você passar pano pra esse cara e aceitar esse tipo de situação. Eu só tô querendo chamar sua atenção pra esse tipo de comportamento, porque um homem maduro não vai agir como se você fosse o centro do mundo dele logo que ele te conheceu. Ele tem muito mais o que fazer. A pergunta é, você já viveu algo do tipo? Ou quem sabe uma amiga sua? Tudo que não é um sim óbvio é um não. Esse é o Café com Teu Pai. Essa é uma forma de viver a vida que com certeza vai reduzir muito seus níveis de frustração. E provavelmente essa ideia vem do estoicismo. Você tá na dúvida se aquela pessoa realmente gosta de você, se ela realmente está interessada? Então é não. Você quer fazer aquela compra, mas ainda assim tem dúvida se é a escolha certa? Então não. Você tem dúvida se o trabalho que você está fazendo está sendo suficiente? Então não, trabalhe mais. Eu posso ficar aqui até o sol atrás aparecer completamente. A ideia dessa filosofia é que você não fique criando fantasias na cabeça, você fique os dois pés na realidade de forma bem firme. E pare de ficar batendo cabeça com as coisas que você mesmo está criando. Manda isso pro amigo. Tá ótimo. Namoro não é porra nenhuma e foi feito pra acabar. Esse é o Café com Teu Pai. No Brasil a gente faz tudo errado. Acaba ficando 2 anos com a pessoa e depois começa a namorar. Namora 3, 4 anos, vai morar junto. Depois de um tempo morando junto, percebe que se odeia, separa, cada um segue pro seu lado. E aí você se dá conta de que jogou todo esse tempo fora. Sua vida seria muito mais fácil se você entendesse de uma vez por todas que o namoro é simplesmente um período de teste para ver se você é compatível para casar com aquela pessoa. Eu não sei exatamente que momento a gente foi ficando moderno a esse ponto de achar que namoro é algo muito sério. Porque não é. Namoro não é porra nenhuma. Você acha mesmo que o cara tá namorando com você há 5 anos e ele ainda não sabe se ele quer ou não casar com você? A verdade é que ele nem tá pensando nisso. Com certeza nesse tempo vocês já vivem como se fossem casados. Ele já tem tudo o que quer de você e não tá nem um pouco preocupado em dar um próximo passo. Tá tudo bem se você se considera uma mulher moderna, não esquenta com esse tipo de coisa e só quer ter alguém ali para passar tempo no meio. Agora, se você quer construir algo maior, você quer ter uma família, talvez você devesse pensar um pouco mais no relacionamento que você tá hoje. E esse é o tipo de conversa que você tem ali no início. O que você quer? Onde você quer chegar? O que você está fazendo? Você quer ter família? Quer ter filhos? Não quer ter? Isso aí vai evitar que você perca tempo e fique frustrada. Então, quando você for começar um relacionamento, seja bem clara nas suas intenções logo no início. Explique o que você aceita, o que você não aceita e deixe muito claro mesmo que o namoro é somente período de teste e tem data de validade para acabar. Assim você economiza seu tempo, sua energia e seu coração também agradece. De nada. Mulher, o que você prefere? Se relacionar com um homem pateta, sabendo que ele nunca vai trair você? Ou se relacionar com um homem másculo, forte, provedor, trabalhador, proativo, sabendo que existe uma possibilidade dele trair você? Esse é o Café com Teu Pai. Não, hoje é só isso mesmo, é só pra você ficar se questionando isso aí. Não, me conta aqui embaixo o que você acha. Existe uma diferença muito grande entre um homem bonzinho e um homem bom. E você precisa aprender a diferenciar para poder escolher certo. Esse é o Café com Teu Pai. O homem bonzinho é aquele que faz tudo o que você quer. Ele não reclama, abaixa a cabeça e faz todas as suas vontades. Ele nunca vai te desagradar, mas com o tempo você vai perceber que ele é só um homem frouxo. Ele não tem ambições, não é capaz de fazer mal a uma formiga e está completamente domado. Esse homem bonzinho geralmente é aquele feminista que você conhece. Só que o homem bom é totalmente diferente. Ele é perigoso, fisicamente forte, ambicioso e é capaz de controlar tudo isso. Ele está disposto a lutar pelo que ele quer e principalmente para proteger suas ideias. E ele com certeza sabe liderar e cativar as pessoas ao seu redor. Mas ele não vai se curvar para você, não vai fazer todas as suas vontades e não vai deixar você dominar a relação. Sendo temente a Deus e justo, ele vai ser um homem verdadeiramente bom. Talvez esses homens mais fortes e brutos te assustem um pouco, te causem um pouco de medo, porque você ainda não viu o que um homenzinho fraquinho é capaz de fazer. E essa aí é do Jordan Peterson. E cá entre nós, tu nem vai ter tesão no homenzinho frouxo que faz tudo o que tu quer, né, minha filha? Eu sei que tu quer um cara mais brabo, mais bruto. De nada. Existem 4 necessidades humanas que estão diretamente ligadas a seus níveis de felicidade: conexão, controle, competência e contexto. Conexão são os laços que nós temos. Como seres sociáveis, a qualidade das nossas relações tem impacto direto no nosso estado de ser. E é por isso que a solidão é uma das maiores causas da depressão. Controle é a nossa necessidade de autonomia. Precisamos sentir que nós temos as rédeas da nossa vida, que nosso destino está sob nossas próprias mãos. Inclusive, nós nos iludimos muito quanto a isso, uma vez que a maior parte da nossa vida está sustentada em acontecimentos aleatórios, como conhecer uma pessoa especial ou sofrer um acidente. Por isso que quando
você adota uma posição de vítima, uma posição passiva quanto à vida, seus níveis de felicidade caem muito, porque ir atrás de se tornar quem você quer ser, mesmo com seus altos e baixos, já aumenta muito seus níveis de felicidade. Competência é ser bom em algo. Nós nascemos com a vontade de nos tornarmos das melhores versões de nós mesmos. Isso faz parte da natureza humana. Esse estado constante de aperfeiçoamento, como conquistar um corpo melhor, se desenvolver profissionalmente ou ficar excelente em esporte, são combustíveis para uma vida com sentido e feliz. Já o contexto é o grande porquê, o propósito, algo que está acima de nós. Quando conexão, controle e competência estão alinhados dentro de um contexto, você pode estar vivendo o ápice da plenitude e da felicidade de sua vida. Buscar a Deus, cuidar de sua família, lutar por um ideal ou mesmo ter a capacidade de morrer por esse ideal. Ou seja, desprender-se de si próprio, do egoísmo e viver para algo maior. E tudo isso que faz você se desprender de si pode ser uma das maiores fontes de felicidade que existe. Agora me diz, de tudo isso que eu te falei, o que faz você se sentir verdadeiramente feliz que você já tenha praticado na sua vida? O quê? Desprender-se de si pode ser uma das maiores... O pai é poeta, né? Talvez você não mereça mesmo um homem bom. Já pensou que você não faz o mínimo e tá esperando muito? Esse é o Café com Teu Pai. Homem ou mulher, a gente faz parte de uma geração muito mimada. Temos muita informação com fácil acesso, muitos direitos e poucos deveres. Temos tudo a um clique de distância. Isso deixou a gente mole e sem noção também. Eu sei que você quer um cara bacana, mas o que você tem pra oferecer em troca? Eu tô falando sério. Faz um exercício bem sincero com você mesma, se perguntando o tipo de cara que você merece. Porque olha só, se você não trabalha, não se cuida, não é jeitosa, não é carinhosa ou não sabe cuidar da casa, não dá pra esperar muita coisa não. E olha só, a maioria dos homens não tá nem aí pro seu diploma ou para suas conquistas profissionais. E só uma ressalva, tá? Isso não quer dizer que ele quer uma encostada. Ele tá muito mais interessado no quão feminina você é. Na sua beleza, sim, na sua beleza, não adianta ficar puta. Na sua capacidade de cuidar e no quanto você faz ele se sentir útil e admirado. Então, na boa, vamos alinhar as expectativas. Se você quer estar num relacionamento bom, você vai precisar melhorar algumas coisas antes e durante o relacionamento. E ele também. Antes que alguma delas fale, mas o homem não precisa fazer nada. Porra. Na verdade, para um relacionamento ser bom, não é que você tem que achar alguém perfeito, alguém que tá dentro daquilo que você desenhou dentro da sua própria cabeça. É muito mais sobre encontrar alguém bem disposto que queira fazer a parada dar certo. E nesse caminho você vai precisar ceder um pouco e o outro lado também. Talvez você tenha que ver uma toalha molhada em cima da cama e ao invés de brigar, fazer uma graça e deixar pra lá. Se você quer um cara incrível e 100% pronto, você tem que, no mínimo, ser incrível e 100% pronta. E isso não existe. Então abaixa a bolinha, tá, minha filha? Quando eu tava no banheiro tomando banho, eu tava pensando em um negócio, eu acabei de lembrar e eu esqueci o que era. Um conteúdo pra escrever. O único homem interessado no seu currículo é o seu patrão. Esse é o Café com Teu Pai. Doa quem doer, o homem de verdade não liga para suas conquistas profissionais. Não que isso não seja legal ou positivo, mas isso não vai te colocar à frente de uma mulher doce e bonita. E digo mais, o homem que te admira muito profissionalmente, com certeza tem pouca energia masculina. Isso porque o homem natural quer liderar, quer conquistar, quer puxar à frente e conduzir a mulher dele nisso. Quando o homem tem muita admiração profissional pela sua parceira e começa a ser liderado por ela, os polos começam a se inverter e ela acaba virando o homem da relação. E acredite, mulher, você não quer isso. Você não quer um menininho do seu lado. Então, se você tá buscando um cara masculino de verdade, eu acho que você deveria se preocupar em desenvolver habilidades mais femininas, como beleza, doçura e cuidado. De nada. Isso vai dar raiva, né? Você tá desenvolvendo essas coisas, não? Eu não tô falando pra você parar de trabalhar e largar tudo pra virar uma donzela da Disney, tá bom? Você só vai ser feliz se aprender a ser submissa. Esse é o Café com Teu Pai. Vocês repetem infinitamente que querem respeito, mascarando o que vocês querem realmente dizer, que querem poder e controle. Pois é, toda essa maluquice que vocês criaram vem de achar que vocês têm que controlar o homem. Quando com um pouquinho mais sabedoria você perceber que sendo submissa você consegue conquistar muito mais dele. E vamos tirar da cabecinha que ser submissa é aceitar que seu marido faça o que ele bem entender. Essa submissão é basicamente você se colocar numa posição doce e delicada, conquistando as coisas com jeitinho, pelas beiradas. Desse jeito você consegue tudo. Simples assim. Você não vai conseguir as coisas no grito, querendo mandar em tudo e sendo general da casa. Você precisa deixar o homem no controle. Seu coração enquanto ele é o cérebro. Você já viu como é que o homem fica besta pra uma mulher que é mais devagar, mais jeitosinha, mais sutil, que parece que precisa dele pra tudo, doce, carinhosa, bem mocinha? Minha filha, essa mulher faz o cara enfrentar um exército por ela. E você tá achando que é malandro porque bate de frente com o cara. Eu vou até embora depois dessa. Se você tem por volta de uns 30 anos, você vai entender isso aqui muito bem. É como se tudo tivesse completamente diferente quando você tinha 20 anos. Não só o mundo à sua volta, mas você também. Seus sonhos, suas prioridades e até sua lombar já não é mais a mesma. Parece que os conselhos dos seus pais fazem muito mais sentido. E talvez uma última conversa com eles seja tudo o que você mais queria. A essa altura do campeonato, provavelmente você já viu algumas pessoas que você ama irem embora. Viu amigos se afastarem e coisas que você jurava que duraria para sempre se tornarem meras lembranças. Definitivamente você percebeu o quanto a vida pode mudar e te surpreender. Viver em festas, noitadas e estar cercado
por um monte de gente já não é mais tão interessante quanto aproveitar a luz do dia, sua própria companhia, ter seu próprio canto. Isso porque você aprendeu a prestar atenção na sua saúde física e mental. É provável também que o trabalho tenha se tornado um ponto muito importante sobre quem você é e que as responsabilidades da vida adulta te tragam um certo nível de satisfação. E é bem provável também que você tenha se dado conta de que sua vida profissional não foi definida pela carreira que você escolheu aos 18 anos e que você pode buscar algo que te faça sentir verdadeiramente realizado. Você já não vê mais razão para gastar tempo e energia com relacionamentos superficiais ou tarefas que não fazem sentido. Provavelmente você está selecionando o que você quer e o que não quer para sua vida no longo prazo. Com 30 anos você sabe que não é mais um jovem, mas também sabe que não é velho e que ainda tem muita coisa pela frente. E aquele jovem cheio de certezas perdeu espaço para um adulto com um monte de dúvidas. E finalmente você percebe que os 20 anos de boy, that's over, baby. Mas o melhor ainda está por vir. Quando a mulher vai desabafar com você, ela não quer solução pro problema dela. Ela só quer ser ouvida e acolhida. Esse é o Café com Teu Pai. E eu sei que parece absurdo pra gente que é homem entender isso. Até porque quando um amigo vem contar um problema pra gente, o mínimo que ele espera é uma ideia de uma solução. Mas a mulher é diferente. Ela não funciona igual a gente. É bem provável que ela já até tenha pensado em alguma solução racional. Só que ela quer ser ouvida, quer desabafar, quer um carinho, um afago. Entendeu, meu filho? Então, da próxima vez que a sua mulher vier contar os problemas dela pra você, saiba que você tá falando com os sentimentos dela e não com ela diretamente. Tome bastante cuidado pra não invalidar o que ela tá sentindo e acabar piorando tudo. Fica ali, escuta e faz um carinho. E se você quiser sugerir uma solução pra ela, você fala o seguinte: meu amor, você quer que eu te ajude a encontrar uma solução pra isso ou você só quer que eu fique aqui com você? Enfim. Isso é boa, né? Você gosta dessa, né? É, o pai sabe quando eu falo essa, eu sei que tu se amar. De nada. Nem todo não é não. Peraí, mas você disse que tudo que não é assim óbvio ou não? Preste atenção nesse aqui que é diferente. Esse é o Café com Teu Pai. Vai me dizer que não teve pelo menos uma vez na sua vida que você dificultou a vida de um cara só pra ver ele se esforçar um pouco mais. Se você nunca fez isso, deveria fazer. O homem precisa do desafio pra se manter interessado. E a forma mais eficiente de você conseguir isso é colocando alguns obstáculos entre ele e o objetivo dele. Anota essa aí. O que realmente dá certo pra fazer um cara ficar e assumir você é fazer ele se apaixonar por você antes dele ter você. O cara que luta pra te conquistar e se apaixona ao longo do processo, quando consegue, fica. Isso porque ele não ganhou, ele precisou conquistar. É igual qualquer outra coisa na vida. O que vem fácil, vai fácil. De nada. Homem tem que ser macho. Esse é o Café com Teu Pai. Você não precisa querer sair na mão com o urso, só que isso deve ser muito legal. Você também não precisa querer caçar sua própria comida ou praticar esportes radicais. Mas você precisa ser forte, ter capacidade física, não ter medo de enfrentar outro homem, saber se impor, saber se virar e correr atrás dos seus objetivos, ser capaz de assumir responsabilidades e principalmente sobre uma mulher, de prover e construir um futuro para vocês. Fracote, medroso, com a teta de rabenta, esperar que tudo caia do céu, ser preguiçoso, ter medo de assumir compromisso com a mulher, ser o filhinho da mamãe. Resumindo, ser frouxo. Então seja homem e pare de chorar, valeu? Tinha que fazer uma ressalva assim, principalmente, você não pode ter medo de mulher. Uma característica feminina que muitas vezes acaba sendo um defeito é a capacidade de enxergar potencial num cara. Esse é o Café com Teu Pai. É muito comum uma mulher se apaixonar pelo potencial que ela vê no cara, mesmo que seja um potencial fantasioso. Se o cara alimenta isso com meia dúzia de promessas, então, aí fudeu de vez. E é claro que é ótimo você ver muito além do que o cara é hoje. Perceber com a intuição que só vocês têm que aquele cara tem muito potencial. Mas olha só, potencial por potencial não quer dizer porra nenhuma. Não adianta nada você ver nele um incrível potencial pra construção civil ou qualquer coisa do tipo, enquanto o cara fica o dia inteiro no sofá. Mais do que o potencial, você precisa enxergar as atitudes dele. O homem que tropeça constantemente, mas tá sempre se movendo, é um potencial possível de ser realizado. Correr atrás, trabalhar e se esforçar por seus objetivos faz parte da masculinidade verdadeira. Em contrapartida, não adianta o cara ser um gênio em determinada área se ele não se move. Se apaixonar por esse tipo de cara é pedir pra entrar no problema. É viver pela expectativa de algo que não vai acontecer. Você vai terminar agarrado a um menino que não vai te dar a segurança que você realmente precisa. Vai me dizer que você nunca conheceu um menino homem desses. Fim. Puta que pariu, toda hora porra do helicóptero aqui, meu irmão. Mulher só precisa dessas 4 coisas. Então presta atenção pra tu não ser corno nem morrer sozinho. Esse é o Café com Teu Pai. Número 1, segurança. E aqui a gente vai dividir em 3. Segurança física, segurança emocional e segurança material. Segurança física se resume a ser capaz de proteger a integridade dela. Ou seja, ter músculos. O mínimo que você tem que fazer é ser capaz de carregar qualquer peso pra ela. Saber lutar ajuda muito. E a mulher vai estar com você sabendo que você pode protegê-la fisicamente se for necessário. Quem sabe ter uma arma também, né? Ajuda bastante. Segurança emocional. O homem tem que saber se manter frio em situações de estresse. E nunca surtar nem dar chilique. Lembre-se, cabeça fria e coração quente.
Sempre. Além disso, ela precisa que você ajude ela a ter paz na cabeça dela. Então para de encher a cabeça da mulher de problema. Segurança material. Você precisa trabalhar e ser capaz de prover sua casa. Você não precisa ser rico, mas você tem que garantir o sustento da casa de vocês e não precisar nem um pouco do dinheiro dela. O que ela ganhar é pra ela gastar com ela e pra vocês se divertirem, viajarem, sei lá. Trabalhe feito uma máquina e esteja sempre construindo um futuro melhor pra vocês. Agora vamos aos outros 2 itens. 2. Importante pra cacete. Madeirada. Mulher mal comida é chata, estressada e reclamona. Pode falar o que for. Quando a mulher tá bem nesse lado, ela não fica reclamando, não fica de mal com a vida, ela tá sempre sorrindo. Tu sabe que funciona. Nessa hora você pode tratá-la com um pouco menos de carinho. E por último, e muito importante, bom humor. Cara, homem tem que ser de boa. Não adianta ser estressadinho e vir batendo o pé. Você já reparou como é que o engraçadinho sempre se dá bem? Mesmo que ele seja feio, mesmo que ele seja de cafajeste? Pois é, a vida fica ótima com a pessoa bem-humorada do lado. E a mulher já tem as variações de humor dela por conta dos hormônios. Então seja você o cara tá sempre de bom humor. Quando você faz sua mulher rir o tempo inteiro, meu amigo, a sua vida tá feita. Então mantenha ela rindo, que pode ser que ela nem perceba que você é fake nem um cão. De nada. Mulher só precisa fazer 3 coisas pra nunca ser traída. Esse é o café que eu faço. A primeira e mais óbvia é sexo. E é o mínimo que você precisa fazer com seu marido, né? Só que tem mais, porque sexo por sexo a gente arruma em qualquer canto. Tô falando daquela coisa verdadeira que você tem com quem você ama de verdade, sabe? Olho no olho. Sabe quando parece que vocês são uma coisa só? É coisa de alma, não tô falando de coisa de carne. A segunda é paparico, na falta de uma palavra melhor pra isso. E por mais tosco que pareça, é isso. O homem precisa se sentir homem. Se sentir admirado e validado pela mulher ao lado dele. Quando ela deixa ele liderar, deixa ele ser o cérebro da relação. E se coloca mais numa posição de protegida e cuidadora, nesse tipo de situação ele sente muito menos vontade de fazer merda. Acredite. Por não querer perder aquilo, por se sentir um homem útil ao lado da mulher dele, por ser bem tratado. Isso, na verdade, mantém o ego e a carne dele bem alimentados e evita problema fora de casa. E por último, e mais importante, fidelidade. Com a certeza da fidelidade da mulher, ele se sente pronto e disposto a construir o futuro de vocês. Quando o homem sabe que tá do lado de uma mulher madura, sem qualquer tipo de vulgaridade, no Instagram, por exemplo, e que ela é dele e só dele, se sente muito mais motivado. Aqui você tá alimentando a força de vontade dele pra construir uma vida foda pra vocês. Aprendeu, minha filha? De nada. Talvez nunca seja uma palavra muito forte, mas isso aí com certeza reduz bastante a chance dele fazer merda. Toda mulher que não teve pai presente é carente. E é por isso que ela só se enfia em relacionamento bosta. Esse é o café com teu pai. Se você não teve a atenção do seu pai na infância, não teve ele te ensinando seu valor, e não teve ele valorizando a sua mãe na sua frente, você não teve referência do que é um bom homem. E aí já começa a primeira merda, que é você não saber analisar se um cara presta ou não. E aí você acaba entrando em qualquer relacionamento. É justamente por ser carente que você aceita tantos erros desse cara. É porque você tem medo de ficar sozinho. E o pior é que às vezes ele sabe disso e sabe exatamente qual migalha jogar pra você aceitar tudo. E aí você perdoa traição atrás de traição, aceita o cara te tratar com descaso, aceita um cara que não faz nem o mínimo por você, que não te protege, não assume seus problemas por você e deixa você se virando. Você só tá com um cara que só te usa e aceita isso porque é o que tem. Então, primeiro você precisa vencer essa carência. E pra isso você talvez tenha que passar um tempo sozinha, se conhecendo melhor. E depois aprender a identificar um cara problema de longe, pra não cair nessa nunca mais. De nada. Sair quase pelada no carnaval só mostra o quão carente de atenção você é. E sair se esfregando com todo mundo também. Eu vou te mostrar. Esse é o café com teu pai. Você foi convencida de que isso é liberdade. No fim das contas, tudo isso é um grito que diz: olhe pra mim! Olha como eu faço tudo que eu quero! E quem te vê só pode ter 3 sentimentos possíveis: desejo sexual, inveja ou pena. Fazer isso é um reflexo da sua baixa autoestima. Eu não tô falando isso pra te atacar ou pra te machucar. É muito provável que a raiz disso seja a ausência paterna. Eu estou me referindo a um homem que exerce o papel de pai de verdade dentro de casa. Cedo ou tarde, você vai precisar lidar com esse sentimento de forma adulta. Então, você deveria refletir um pouco e entender por que sente essa necessidade de chamar a atenção dessa forma. E principalmente entender como você foi convencida de que liberdade é fazer tudo aquilo que dá vontade. Sabe aquele papo de que disciplina é liberdade? Pois é. Autocontrole e saber o que convém e o que não convém ser feito também é. A juventude acaba, a beleza acaba, naturalmente você vai amadurecer e botar a cabeça no lugar com o tempo. E certamente essas escolhas que você tá fazendo hoje vão refletir no seu futuro. De nada. Eu tenho que ficar falando essas coisas pras meninas porque não tem pai pra falar, né? Toda mulher é chata e homem sabe disso muito bem. O problema é quando você se torna insuportável. Esse é o café com teu pai. A verdade é que todo homem tá disposto a ficar com mulher chata. Aliás, ele quer a mulher chata. É essa que faz ele se mexer e crescer. Sabe aquela que gosta de tudo organizado, tudo do jeitinho, que tem horário pra tudo, a casa tá sempre do jeito dela. Mesmo que a gente não se importe com esse tipo de coisa, a gente sabe da importância delas e gosta de ter uma mulher dando esse toque especial. O problema é quando você quer tudo do seu jeito e decide encher o saco do cara pra isso. Todo homem está a uma toalha na cama de se tornar tóxico, narcisista, disfuncional ou qualquer outra palavra que você tenha pra isso. Minha linda, você não é tudo isso e você não tá sempre certa. E também não é nem um pouco fácil conviver com você. Eu sei que você tem seus traumas, mas vamos nos concentrar em não ser insuportável. Se o homem não faz tudo do jeito que você quer, eu garanto pra você que é muito mais fácil convencer ele com jeitinho, com carinho, do que brigando e enchendo o saco dele. Ai, eu não quero maternar marmanjo. Ô minha princesa, você não gosta de receber flores, um presentinho inesperado, que ele resolva as coisas sem você pedir? Pois é, você tem que fazer por onde? Nenhum homem vai fazer isso pra você se você for uma megera insuportável. Vai com jeitinho, doçura, que ele vai fazer tudo que você quiser. De nada. Mulher, seja doce, mas não seja mansa. Esse é o café com teu pai.
Você não pode confundir ser uma mulher doce e feminina com ser uma songamonga que aceita tudo. Um homem não quer uma mulher mansa. Na verdade, ele gosta mesmo das braba. O problema está em confundir ser braba com dominar a relação e acabar se tornando uma megera indomada. Se você for uma mulher doce, mas firme, você consegue qualquer coisa do homem, simplesmente sendo doce. O que é muito diferente você ser muito boazinha e não exigir nada do cara, deixando ele fazer o que ele bem entender. O que também é muito diferente você ser uma mandona, o general da casa e querer exigir tudo no grito. Você precisa saber pedir as coisas pro inconsciente dele e se colocar numa situação de protegida. Assim ele vai querer fazer tudo por você. Mas você precisa fazer isso sem diminuir seu valor como mulher, deixando bem claro que se ele vacilar, ele perde. E que você não aceita qualquer tipo de migalha. De nada. Esse é o Café com Teu Pai, sessão de terapia. Hoje eu tenho uma convidada especial. Sou a Jéssica, é um prazer estar aqui. Então, Jéssica, do que você quer falar? Tive muitos relacionamentos, nenhum deu certo. Eu tentei de tudo já. Mas por que você acha que não deu certo? Eu achava que a culpa era dos homens, a errada seja eu, talvez. Então o problema tá em você? Parece. Quê? Parece. Sabe que a mulher que não tem figura paterna fica carente, né? Isso é verdade. Isso te desperta algum sentimento, alguma vontade? Chorar de noite. Tô ficando louca. Eu vi que você fez um vídeo criticando a ideia da mulher ser submissa, né? Inclusive, faria de novo. Só que depois você fez outro dizendo que a mulher deve ser submissa a um homem rico. Você entende que isso é objetificar a mulher e vender seus valores como se ela fosse um objeto? Não, mas não tem problema não. Claro que tem problema, Jéssica. Isso é contraditório. Você, como mulher, possui seu valor e não pode se entregar por dinheiro. Além disso, você é uma pessoa influente e não pode induzir suas seguidoras a acharem que isso tá tudo bem. Só às vezes. Tá bom, mas calma. A gente vai resolver. Você sente que não é boa o suficiente, talvez até mesmo no trabalho? Sinto muito. Por quê? É que suas falas indicam baixa autoestima. E a gente consegue trabalhar em cima disso. Você tem acompanhado os meus conteúdos? Eu gosto. Sou fã do café! Então repete comigo. O que você vai dizer pros caras que tentarem só te usar? Eu não transo no primeiro encontro. Isso aí, filha. Tá aprendendo. E o que você vai buscar agora? É um homem trabalhador, né? Parece que você aprendeu bastante hoje. Agora o pai vai embora, tá bom? De novo. Homem funciona exatamente igual a um pombo. Isso aqui vai salvar o seu relacionamento. Esse é o Café com Teu Pai. Se você soltar um pombo, ele voa. E se você apertar o pombo, ele caga. Você precisa segurar ele do jeito certo. Isso vale tanto pro momento do flerte quanto pro relacionamento sério. Se a mulher dificulta demais no começo, ele desiste e vai embora. Mas se depois de um tempo ela começa a cobrar, pressionar e exigir, ele também caga e some. Agora, se ela deixa solto demais, ele vai ciscar no quintal, aproveitar a comida e depois vai voar pra longe. Tô adorando essa comparação com o pombo. A verdade é que o homem precisa ser conduzido do jeito certo, incentivando os comportamentos positivos, ensinando ele a entender o que você sente, pedindo com sutileza, elogiando, fazendo um carinho. É assim que você faz ele ficar e fazer o que você espera que ele faça, ao invés de sair voando por aí ou fazer um monte de cagada. De nada. Só posta foto de lingerie ou seminu no Instagram quem tem baixa autoestima. E fazer isso só vai piorar o problema. Esse é o Café com Teu Pai. Vivemos em uma era onde a exposição equivale a status. E é normalizada a ideia de que a mulher que exibe o corpo é a mais desejada, poderosa e influente. É uma forma de capital social, ou seja, um jeito de ganhar relevância e visibilidade. E por isso muitas enxergam a sensualidade como uma ferramenta de poder e controle. E sentem que são capazes de influenciar o comportamento masculino dessa forma, o que não é uma mentira. Curtidas, comentários, elogios, tudo isso ativa o sistema de recompensas do cérebro, gerando uma sensação momentânea de prazer e aceitação. Só que tudo isso te torna dependente dessa validação externa, precisando sempre reafirmar seu valor por meio da atenção masculina. Um ciclo vicioso. E para piorar, você ainda entra numa competição com outras mulheres que fazem o mesmo, o que só piora a sua autoestima. Ansiedade, frustração, insegurança e pressão estética. É por isso que vocês ficam enchendo a cara de procedimento. E o principal, homens que querem compromisso evitam se relacionar com mulheres que se expõem demais e as enxergam como alguém para curto prazo, não para algo sério. De nada. Alguns homens não conseguem parar de trair. Eles são, na verdade, vítimas e não há nada do que você possa fazer. Esse é o Café com Teu Pai. A verdade é que para esse cara a conquista funciona como uma droga. O cérebro vê o alvo como um desafio a ser vencido que gera dopamina. Quando a relação se estabiliza, a dopamina cai e a rotina se instala. Assim ele sente a necessidade de buscar novas conquistas para ter o mesmo estímulo químico. Exatamente como em qualquer vício, ele perde o controle. Inclusive, por isso que o viciado começa a criar desafios pessoais, como mulher de outro estado, de etnias diferentes ou de uma profissão específica. É um jogo de novidades com uma lista infinita. E quando um homem tem fácil acesso a mulheres e sabe que não existe qualquer consequência real para os seus atos, esse movimento se intensifica muito mais. E ele fica se achando um rei invencível quando na verdade é só um escravo da própria piroca. De nada. Eu falei vítima porque ele fica escravo, igual o cracudo. Mas vai ter um monte de gente me xingando por isso. Vai o Neymar! Não adianta você dizer que não precisa de homem se você sai ficando com um monte de cara por aí e jura que isso é liberdade. Você só está tentando suprir sua carência paterna. Esse é o Café com Teu Pai. Essa atitude é somente uma reação emocional, seja por traumas, carência, influência de discursos externos, e não tem nada a ver com liberdade. É só uma fuga do seu próprio vazio. Você só está tentando buscar a confirmação do seu valor através de interações casuais. E o pior, você acha que ser desejada equivale a ser amada. Alguma vez você já se perguntou o que é que você está ganhando com isso? No que isso faz a sua vida ser melhor? De nada. Sai do carrossel, minha filha. O amor não é espontâneo. E isso que você chama de amor é só paixão e fogo no rabo. Esse é o Café com Teu Pai.
Se você ama mesmo o cara, você vai precisar fazer algumas coisas por ele, mesmo quando ele não estiver merecendo. Vai ter que fazer um carinho quando ele estiver no celular, vai ter que ser doce mesmo quando ele for grosso, e vai ter que entregar mesmo sem estar recebendo nada. Isso porque o amor mesmo, é uma decisão, não é o sentimento de estar apaixonado. É o amor que faz coisas que a obrigação e a pura vontade não são capazes de fazer. Uma mãe ama seu filho independente do caminho que ele decidir seguir na vida. Um irmão ama o outro mesmo que eles estejam brigados. E um pai ama o filho mesmo quando está corrigindo ele severamente. E você deve amar uma pessoa que você escolheu para viver com você, mesmo nos momentos ruins. Você tem a obrigação de fazer essa pessoa ser melhor. Você tem a obrigação de fazer o relacionamento de vocês funcionarem. Então vamos acabar com esse papinho de amor próprio e de que só vou fazer se ele estiver merecendo. De nada. Não adianta você ser uma pessoa incrível se a sua aparência é um obstáculo. Isso serve para qualquer área da sua vida. Esse é o Café com Teu Pai. A verdade é que você pode ser inteligente, engraçada, doce, gentil, agradável, que se você não for bem cuidada, dificilmente alguém vai querer alguma coisa com você. Ah, isso vale pra homem também, tá? Eu não tô dizendo que se você nascer feio ou feia, já era. Mas você tem que fazer o mínimo também, né? Andar limpa, com a roupa alinhada, cheirosinha, com o cabelo arrumado, dente escovado. Importante escovar o dente. Eu falei de dente. Cabelinho arrumado, dente escovado. Cabelinho arrumado, dente escovado. Dizem que o bonitinho é o feio arrumadinho, então vamos tentar pelo menos ser bonitinho. Eu te dou certeza que isso vai abrir portas pra você além do relacionamento romântico. No trabalho, com novas amizades, em qualquer lugar. De nada. Verdade difícil de engolir. Quem é bonito tem mais oportunidades na vida do que quem é inteligente. Esse é o Café com Teu Pai. Eu já ia tomar aqui eu. Esse é o Café com Teu Pai. Pra um cara que você tá conhecendo, você não dá nada. Só retribui. Isso vai te poupar de investir muito em um cara e no final se lascar. Esse é o Café com Teu Pai. Você não pode fazer tudo por um cara só porque ele te tratou bem algumas vezes. E mesmo que você já esteja namorando, você também não pode sair entregando todo o seu coração e todas as suas qualidades assim. Primeiro, você precisa conhecer o caráter real desse cara pra não sair machucado. No início de um relacionamento, é normal que a gente só mostre o que tem de melhor na gente. Todo mundo faz isso. Por isso, você precisa observar ao longo dos meses se ele é realmente bom. Veja como ele trata as pessoas ao redor dele, principalmente as mulheres da sua família. Veja se ele se preocupa com o caminho e com o horário que você vai pro trabalho, pra academia, pra faculdade. Observe se as gentilezas que ele faz pra você são somente quando ele quer algo em troca ou se ele realmente tenta tornar sua vida mais leve. Observe também o nível de ambição e comprometimento dele. Se ele reclama de ter que trabalhar ou fica muito abalado quando as coisas fogem do que ele planejou. E principalmente, a segurança que ele te passa. Preste atenção nas atitudes e não somente nas palavras dele. E assista isso aqui quantas vezes forem necessárias pra você nunca mais esquecer. De nada. Helicóptero, fila da pu... Quanto mais medo você tem de ser traído, maior sua chance de levar um chifre. Esse é o Café com Teu Pai. O medo de ser traído te transforma. Você fica inseguro, começa a se comparar, vigiar e cobrar. Sua autoestima despenca e, sem perceber, você muda a forma como se comporta. Sua voz fica mais fraca, seu olhar mais ansioso, sua presença mais sufocante. Você vira alguém desconfiado, carente e instável. E o pior, seu parceiro percebe. E aí você entra num ciclo. Ciúme excessivo, que sufoca, medo constante, que desgasta, e dependência emocional, que tira sua atração. Homens e mulheres são atraídos por segurança. Quanto mais você se desespera, menos você parece valioso. Quanto mais você cobra, menos ele sente vontade de ficar. E o que acontece depois? Você cria o que mais teme. Sua energia pesa, seu parceiro sente a sua insegurança e o relacionamento de vocês começa a esfriar. E aí a admiração some. Ninguém quer ser porto seguro de alguém que vive abalado. Eis que o outro começa a olhar para os lados e vê que existem pessoas mais confiantes e mais leves. Sabe a real? É que quem tem medo de perder já se comporta como perdedor. De nada. Ah, mas de que base você tirou isso? É por isso que teu pai saiu pra comprar cigarro e não voltou mais. Porque ao invés de você confiar na sabedoria dele, você fica perturbando a cabeça do velho. A mulher escolhe com quem transa, mas é o homem que escolhe com quem casa. Entender isso vai te dar outra percepção sobre relacionamentos. Esse é o Café com Teu Pai. Bem no início da vida sexual, o homem já precisa aprender a lidar com a rejeição. Rapidamente ele descobre que precisa estar sempre se esforçando para conseguir sexo. Ficar mais forte, mais popular, mais bonito, mais rico. Pro homem, o sexo é uma coisa que ele conquista. Enquanto isso, a mulher pode transar com qualquer um que ela quiser. Basta ela oferecer. Só que essa dinâmica vai se invertendo com o passar do tempo. Chega um momento na vida do homem, depois dele ter resolvido essas outras áreas da vida dele, em que ele começa a buscar uma parceira para casar. E nesse momento, a mulher precisa ser escolhida para isso. Para a mulher, o casamento é uma conquista. Não é a mulher que acorda de um dia pro outro e decide que agora chegou a hora de encontrar um cara e pedir ele em casamento. A gente sabe disso, né? E é óbvio que o homem vai escolher a mulher que ele acha melhor pra isso. E ele com certeza vai levar em consideração coisas como a juventude, a beleza e o passado dela. Então a dica é, você, homem, foca no seu crescimento pessoal. E você, mulher, segura... E você, mulher, segura preciosa e não cai nessa conversinha de liberdade. De nada. Você não tem personalidade forte, só é chata, mimada e acha que o mundo te deve alguma coisa. Por isso que nenhum relacionamento seu dá certo. Esse é o Café com Teu Pai.
Se você faz cara feia quando algo não sai do jeito que você quer, briga com todo mundo que discorda de você e vive incomodada com o comportamento do seu marido ou namorado, é porque você ainda não amadureceu. E tá tudo bem. Talvez ninguém tenha te ensinado na infância que o mundo não te deve nada, que nem sempre as coisas vão ser como você quer. Só que isso faz mal pra você mesmo e detona seus relacionamentos. Se tudo te machuca, tudo é pessoal e tudo te faz reagir, você não tem qualquer controle sobre a sua vida. Você só reage o tempo inteiro. E assim você vai acabar sozinha, porque ninguém aguenta adulto birrento. Entenda, é você que tem que se adaptar ao mundo e não o mundo que tem que se adaptar a você. Então, da próxima vez que alguma coisa te incomodar, pergunte a você mesma se você não está sendo mimada e chata. De nada. Te dar presente, levar pra jantar, levar pra viajar, mandar o Uber buscar em casa, mandar um helicóptero buscar você em casa. Não quer dizer porra nenhuma se o cara tem grana. Esse é o café com teu pai. Provavelmente algum cara já te encantou, ou pelo menos tentou te encantar com esse monte de atitude. Ele parece um príncipe, te trata bem, gasta com você e te faz se sentir super especial. Pois é, só que gastar dinheiro não é nada pro cara que tem grana. É muito fácil pra um cara que tem dinheiro gastar com você. Não é esforço nenhum. Ele te dá atenção, te assume, te inclui na vida dele? Não, né? Ele só tá jogando o jogo que ele domina pra te usar como quiser. Então pare de se sentir especial só porque tem um cara te dando algumas migalhas que brilham. Ou você faz igual aquela amiga que todo mundo tem que tá sempre com o cara enchendo ela de presentinho. Mentira, não é pra fazer isso. Isso é coisa de quem? De nada. Já expliquei. O cara se apaixonar, ele precisa fazer esforço. Se ele gasta dinheiro com você, só que ele é rico, ele não tá fazendo esforço, ele tá fazendo o que é mais fácil pra ele. Jesus. Homem de valor, mulher de valor, isso é tudo maluquice que colocaram na sua cabeça pra te jogar no ciclo de culpa e fazer você comprar curso. Seja normal. Só isso. Esse é o café com teu pai. Isso é tudo neurose e exagero. Se você ficar buscando se tornar uma mulher de valor, como esse povo descreve, daqui a pouco você tá achando que é uma camponesa que tem que passar o dia inteiro cuidando de filho e fazendo bolo. E vai ficar esperando por um modelo de homem ideal que não existe. O tal do homem de valor. Rico, forte e bonito que te dá uma vida de princesa. As relações modernas possuem outra dinâmica e precisamos botar os dois pés na normalidade e na realidade. Foca em querer um homem bom e uma mulher boa. Em ser também. Tá, mas o que é isso? Um cara trabalhador, esforçado, respeitoso, que busca sim ser fisicamente forte e gosta de tomar liderança e proteger você. E a mulher que tem seus objetivos próprios, que trabalha, mas que sabe que aquilo ali não pode ser o centro da sua vida, que não é vulgar, que é doce e que tá disposta a estar sob a liderança de um homem. Fala sério, não é difícil. E agora eu vou ali lutar com o urso pra proteger minha Maria. De nada. Você não merece muita coisa não. E achar o contrário tá acabando com a sua cabeça. Esse é o café com teu pai. O tempo todo tem gente na internet te convencendo que você é especial, de que o mundo deveria ser lindo e de que todos os seus problemas são culpa do governo, dos homens ou dos seus pais. Isso aí criou uma puta de uma crença de merecimento completamente deslocada da realidade dentro da cabeça de todo mundo. E pra piorar, o Instagram faz você ficar se comparando com pessoas incríveis e você começa a achar que aquele é o modelo de vida que você merece. Mas não merece não. É hora de você colocar os dois pezinhos na realidade e entender que você não é tudo isso. Se você passou sua vida inteira comendo todo mundo, você não tá podendo exigir uma Maria. Não, eu tenho que apontar pro homem primeiro, porque se eu falo direto da mulher, fudeu, né? Eu vem matar, vem me xingar. E você, mocinha, que brincou no carrossel a vida inteira, não vai achando que é só se converter, vestir uma roupinha de camponesa que agora você merece um Ítalo Marcílio. Mesmo com o passado da André Surak, você precisa tentar ser uma pessoa normal, reconhecer que fez um monte de merda que não merece nada de extraordinário. Afinal, somos pessoas comuns. E a melhor opção é encontrar alguém que, mesmo com suas falhas, esteja buscando ser uma pessoa melhor e construir uma vida digna. De nada. Eu lembrei daquele vídeo com a mulher com uns 120 quilos que falou que só ficava com um homem de mais de 1,80 que malhava. Se o seu ficante sumiu e você perde seu tempo querendo entender por que ele fez isso, você só tá sendo carente e imatura. Esse é o café com teu pai. A verdade é que o motivo que levou ele a fazer isso não importa. E é o mesmo que você querer tirar satisfação com o cachorro por ele ter te mordido ao invés de cuidar da ferida. Se ele não disse nada e só sumiu, é porque ele não se importava o suficiente com você. Simples assim. Ah, mas ele precisa saber como eu me senti. Ele precisa entender que não se faz isso. Filha, não precisa não. Se ele fez, foi porque você permitiu. Foi porque aceitou migalhas desde o início. Foi porque você se entregou pra um cara que não te ofereceu nem o compromisso de um namoro. Seja menos sentimental e afetada. E da próxima vez não se entregue pro mero ficante. E nem fique se torturando tentando entender por que ele fez isso. Você só está com orgulho ferido e não consegue lidar com a rejeição. De nada. A culpa é tua, minha filha. A culpa é tua mesmo. As mulheres lutaram tanto por igualdade que se igualaram aos homens no que eles têm de pior, a promiscuidade. Miraram nos direitos iguais e acertaram nos defeitos iguais. Esse é o café com teu pai. Elas passaram a imitar aquilo que elas mais criticavam no homem. Confundiram liberdade com libertinagem e chamaram isso de empoderamento. Se homem pode sair com várias, eu também posso. Se homem pensa só em sexo, então agora eu também vou usar e descartar. E elas não percebem que esse comportamento é o que mais alimenta o que elas chamam de machismo. São elas quem mais influenciam os homens a tratá-las como objeto. Isso porque elas se comportam dessa forma. O homem usa e a mulher acha que tá no controle, mas se sente vazia depois disso. A gente sabe. Isso reforça nela o discurso de que homem não presta. Enquanto isso, o homem vê nela exatamente o tipo de mulher que ele não respeita. E o que mais diferenciava a mulher, sua capacidade de entrega, vínculo e ternura, foi rotulado como fraqueza, quando na verdade era a força que faltava no mundo. E o que é mais podre no homem, a superficialidade e o descontrole sexual, foi tratado como liberdade, quando é só um buraco emocional fantasiado de empoderamento. A verdadeira revolução não está em se igualar aos erros deles, mas resgatar aquilo que há de mais nobre no feminino. E exigir o mesmo do masculino. Isso sim assusta, transforma e cura. De nada.
Se fosse de propósito, nunca tinha acertado assim. Se uma mulher tem 30 anos ou mais, é bonita, tem a vida profissional resolvida e está solteira, é muito provável que ela seja problemática. Esse é o café com teu pai. A realidade é muito simples. Porque alguém que tem tudo isso está solteira? Ou ela saiu de um relacionamento traumático e ainda não está curada, ou ela focou tanto na vida profissional que se tornou uma mulher rígida e durona, que não sabe se colocar numa posição feminina e nem como manter um cara, criando um verdadeiro bloqueio afetivo. Ou ela criou uma seletividade irrealista, onde os homens que ela atrai não são bons o suficiente para ela e os que ela quer não querem ela. Ou ela só é chata mesmo. A verdade é que mesmo que você não tenha culpa pela sua situação atual, você é a única responsável por mudá-la. Então pense um pouco sobre a sua vida. Faça uma autoanálise sincera sobre os seus últimos relacionamentos, seus erros, seus acertos e tudo aquilo que você pode melhorar. Talvez o problema não esteja no outro, mas em você. De nada. Quanto mais você se entrega, menos ele te valoriza. Esse é o café com teu pai. Homens não valorizam aquilo que é dado de graça, mas sim aquilo que eles precisam conquistar. Se desde o início você entrega dedicação, carinho e esforço sem que ele precise fazer nada, ele simplesmente aceita e não valoriza isso. Inclusive é bem capaz de ele achar que você é só mais uma garota carente e ficar te usando para matar as vontades dele. A atenção dele não diminui porque ele perdeu o interesse, mas sim porque ele já sabe que não precisa fazer mais nada. Você tá ali, 100% entregue. E é por isso que você só pode ir avançando com ele conforme você percebe que ele tá se esforçando cada vez mais por você. E você percebe isso com atitudes, não com palavras. Você precisa aprender a testar as intenções do cara para você ver se vale a pena ou não. Inclusive, eu ensinei isso com exemplos práticos na aula que eu gravei para vocês. E o link tá na bio. De nada. O fim de um relacionamento, seja pelo término ou pela morte, significa a quebra de uma história que está sendo escrita. E é por isso que é tão doloroso. Esse é o café com teu pai. A ruptura bibliográfica é o termo que explica essa sensação de perda de narrativa que acontece quando alguém que fazia parte essencial da nossa história desaparece abruptamente. Quando perdemos o par romântico, o roteiro que imaginamos para o nosso futuro é destruído, gerando assim uma crise existencial. Como o cérebro já havia projetado um futuro com aquela pessoa, agora ele precisa lidar com o vazio narrativo. Você sofre não só pela ausência da pessoa, mas pela perda do que aquilo poderia ter sido. E passa também por uma crise de identidade porque aquele relacionamento fazia parte de quem você é. É como se alguém arrancasse um capítulo inteiro da sua vida e deixasse você sem saber o que escrever a seguir. E só existe uma única forma de sair disso, vivendo o processo de luto. A saída para essa crise não é tentar reescrever a mesma história, mas aceitar que um novo capítulo começou. Redefina sua própria identidade. Quem é você sem essa pessoa? Crie novas experiências e aceite a dor como parte do enredo. E seja bem-vindo ao novo capítulo da sua vida. De nada. Você já passou por isso, né? Se você fica com um cara há mais de 2 meses, já pode começar a se preparar para sofrer. Esse é o café com teu pai. História comum. Você conhece um cara e ele diz que não quer nada sério por, insira aqui um motivo, mas que ele está aberto e quer ver no que vai dar. Daí ele começa a te tratar super bem e você começa a agir como namorada. Você fica fantasiando com o e se e esperando por um futuro que nunca chega. E nunca vai chegar. Entregando cada vez mais sem nenhuma garantia. Até que tudo acaba. Você sofre e ele ainda diz, eu nunca te prometi nada. Parabéns, você foi usada e manipulada por aceitar migalhas. E a culpa é toda sua. Da próxima vez, se posicione claramente desde o início. Diga suas intenções e pergunte quais são as dele. Se ele tentar te enrolar de alguma forma, pule fora. E se ele falar que não quer nada sério, não crie uma ilusão de que você pode mudá-lo ou de que ele tá se apaixonando e daqui a pouco vai pedir você em namoro. Não se entregue nem haja como namorada de um cara que não te assumiu. De nada. Ah, e se você tá passando por isso agora, é melhor pular fora. Se tu não tá namorando em 3 encontros, tchau, acabou, segue a vida. Quanto maior o número de homens interessados em você, menor a chance de um deles querer algo sério. Entender esse mecanismo vai te ajudar muito. Esse é o café com teu pai. Eu sei, e você também sabe, que as fotos que você posta sensualizando atraem muitos homens. Você adora atenção, posta mais e fica presa nesse ciclo de atenção masculina. Papai nunca deu, né? Só que você confunde o desejo sexual que despertou neles com o interesse genuíno em você. E a verdade é que fazendo isso, você só vai atrair gente querendo te comer. E qualquer homem que queira algo sério vai te olhar como mero objeto. Se você quer atrair alguém realmente bacana, você precisa mostrar aquilo que pode gerar um ponto de conexão. Seus valores, hobbies e esportes que pratica e principalmente seu estilo de vida. Você é 100% responsável pela imagem que você passa pros outros. De nada. Se o homem não sai do conforto dele por você, ele não te ama. Ele só te agrada quando quer te comer. Esse é o café com teu pai. Namorada que não te busca em casa, que não carrega suas compras, que deixa você ir na porta à noite e receber a pizza que ele pediu no iFood, que te deixa voltar sozinha do ponto de ônibus tarde da noite. Olha só, se o cara que você tá junto é assim, é porque ele só vê você como alguém pra transar e passar tempo. É muito simples. Se o cara se importa mesmo com você, ele quer tornar a sua vida melhor de qualquer jeito. E não só fazer algo agradável pra receber algo em troca. Inclusive, ele vai abrir mão do que é melhor pra ele pra fazer o que é melhor pra você. Uma seguidora minha mandou um print do namorado dizendo que não ia buscar ela à noite no ponto porque ele tava jogando peteca. Não é sacanagem, ele tava jogando peteca. Enquanto você aceitar migalhas por medo de ficar sozinha, isso é tudo que você vai ter. Migalhas. Enfim, vamos querer parar de ser marmita de malandro, né, minha filha? De nada. Mulher de cabelo colorido, ou que se enche de piercing, ou que tem um monte de tatuagem, tá dando um claro sinal de ausência paterna. Ela é rebelde e quer chamar a atenção. Esse é o café com teu pai.
Pai representa a autoridade, o limite e a ordem, o princípio estruturante da personalidade. Quando a figura paterna falta ou falha, isso pode levar a comportamentos de afirmação forçada de identidade. Olha como eu sou diferente. Busca por visibilidade como uma forma inconsciente de dizer: ei, olhe pra mim. E dificuldade com regras, limites e hierarquias. O cabelo colorido é um sintoma de uma alma gritando por validação, especialmente quando aparece junto com outros comportamentos de confronto com a sociedade. Para muitas mulheres que cresceram sem pai, ausente, omisso, violento ou distante, a dor não elaborada vira uma narrativa estética. Tatuagem, piercing, cabelo colorido. Não é a cor do cabelo que denuncia a ferida, mas a atitude simbólica por trás disso. E olha que quem tá te falando isso é um cara todo tatuado. De nada. Pois é, eu me amarro em tatuagem, mas toda vez que eu paro pra analisar isso, eu percebo que lá no fundo, lá no inconsciente, é só uma forma de querer ser diferentão mesmo. Acho que eu sou um jovem rebelde. Eu vou continuar fazendo. Como eu sou esse cara desses objetos voadores? A melhor forma de fazer um cara ser mais romântico é parando de pedir ele pra ser romântico. Esse é o café com teu pai. Homens não respondem a cobrança, eles respondem a incentivo. Quando você pede ou reclama, o cérebro masculino interpreta como uma cobrança. E assim ele se sente forçado, não motivado. E homem nenhum gosta de fazer as coisas forçado. Você nunca me manda flores, você não se importa comigo. Mas aí vem o pulo do gato. Quando você elogia pequenas atitudes românticas, ele associa isso ao prazer de te fazer feliz. E aí ele faz mais. Adorei aquele dia que você trouxe uma caixa de bombom pra mim. Eu me senti tão especial. O cara se sente valorizado e sente vontade de repetir. Principalmente quando, além de agradecer, você começa a retribuir com alguns atos. Quer receber flores? Quando ele fizer um pequeno gesto, por menor que seja, valorize. Isso reforça na cabeça dele que vale a pena continuar. De nada. Eu tenho que parar de ensinar essas coisas, senão daqui a pouco essa mulher tá arrancando tudo dos caras. Minha filha, ele não mudou. Ele só não precisa mais conquistar. Esse é o café com teu pai. No início do flerte, o homem se esforça muito porque ele quer ganhar você. Simples assim. E depois, se ele percebe que já tem tudo garantido sem esforço, o cérebro dele desativa esse instinto de conquista. E é por isso que eu vivo falando pra você dificultar a vida desse cara. O segredo para manter um homem interessado não é fazer joguinhos, mas não deixar de ser interessante por conta própria e não facilitar a vida dele. Você precisa saber chamar a atenção dele pra você. Saber mostrar que tem diversas camadas. Ele vai precisar passar por cada uma dessas camadas se quiser te conquistar. Pensa comigo. O que fez ele se atrair por você era o que ele achava que você era antes de chegar na sua vida. Então mesmo que você pareça uma mulher incrível à primeira vista, se ela se aproximar de você, ele percebe que você é carente ou que foi fácil demais, ele rapidamente percebe que não precisa se esforçar tanto. De nada. Mulher não precisa ter respeito do homem. O que ela precisa é segurança. Esse é o café com teu pai. Mulher quer segurança, homem quer respeito. É só isso. Tudo se resume a isso. A mulher busca segurança física, material e emocional. Mais nada. Se você é capaz de protegê-la fisicamente, deixá-la com a cabeça tranquila, e é aqui que ela confunde segurança e respeito, e garantir a vida de vocês, ela fica livre para ser a mulher mais doce e feminina do mundo. E o homem só quer respeito. A certeza de que a mulher dele tem um passado decente, um presente reto e que não vai dar um chifre nele no futuro. Quando o homem está seguro com a mulher ao lado dele, sabe que ela não é vulgar, que se deixa ser liderada e protegida por ele, que valida suas ideias e confia no senso dele. Esse homem está disposto a fazer tudo por essa mulher? De nada. A realidade é uma só. Tá mais difícil pra mulher arrumar um homem do que pro homem arrumar uma mulher. Esse é o café com teu pai. Se você tá procurando um cara pra se relacionar, você já deve ter percebido isso. Ou ele só quer te comer, ou ele fica só te enrolando como ficante, ou o cara é até legal, mas você percebe que ele é frouxo, não resolve problemas e parece mais um filho do que um homem. A verdade é que homem bom tá em falta no mercado mesmo. E se você não é daquelas que fica gritando por aí que não precisa de homens, ou já percebeu que tem um monte de cara querendo te comer não serve de nada, você deve, ou pelo menos deveria estar se perguntando: Puta merda, como identificar um cara bom? ah, e não vem com aquele papo de homem de valor, porque isso é coisa de gente doida. O cara bom dá sinais, assim como o Cafajeste e o Pateta. E pra te ajudar, minha filha, eu gravei uma aula de 45 minutos te ensinando como identificar e atrair o cara certo, como afastar os caras errados e ainda fazer o cara que tá do seu lado atingir o máximo do potencial dele. E o link tá na bio. De nada. Ah, eu coloquei um valor simbólico nessa aula porque aqui também não é bagunça. Mulheres priorizam homens. Homens priorizam objetivos. Quem é que tá errado? Esse é o café com teu pai. Um erro feminino muito comum é fazer do relacionamento o centro da vida dela logo de início. Enquanto isso, o homem continua focado nos objetivos dele, levando ela para o segundo plano. E o que acontece? Ele não sente que precisa te priorizar, porque você já se entregou 100% sem que ele precise fazer nada. E é bem comum que nesse processo apareça outra no caminho que apareça melhor para ele pelo simples desafio. O segredo é ter sua própria vida, com suas próprias metas, sonhos e objetivos. A partir do momento que ele te assumir e começar a construir objetivos com você, aí a coisa começa a mudar. Mas nunca entregue tudo antes de ter um compromisso claro. Eu tô falando de casamento, tá? Namoro é teste, devagarzinho. E aqui entra um ponto muito importante. Se o objetivo desse homem é construir a vida de vocês, aí você tá autorizado a transformar o relacionamento de vocês no centro de tudo. E parabéns, porque você tá onde qualquer mulher gostaria de estar. De nada. Quando um cara realmente quer você, ele não te deixa dúvidas. Esse é o café com teu pai.
Toda vez que o homem te dá uma resposta vaga, ele tá simplesmente enrolando. Estou aberto a um relacionamento, mas vamos deixar rolar e ver no que vai dar. Vamos nos conhecendo. Saí de um relacionamento há pouco tempo, mas tô curtindo o que temos. Isso é tudo papinho. Ele só quer continuar te comendo, tendo todos os benefícios que a namorada daria a ele, sem ter que assumir qualquer compromisso com você. Ele tá fugindo da responsabilidade. E você ainda fica com medo de se posicionar e ele te largar. Então fica aceitando essas migalhas por meses e mais meses. A verdade é que no fundo você sabe que ele tá só te enrolando. Só que você é carente, tem medo de ficar sozinho e aprendeu a aceitar migalhas por isso. De nada. Pode compartilhar pra aquela sua amiga que nunca te escuta ver isso. Uma característica feminina que muitas vezes acaba sendo um defeito é o potencial que ela tem pra cuidar. Esse é o Café com Teu Pai. Mulheres são naturalmente cuidadoras, o que as torna parceiras incríveis dentro de um relacionamento. Elas sabem criar um ambiente emocionalmente acolhedor e fazer os homens se sentirem valorizados. O que é ótimo quando cada lado cumpre seu papel e sabe as obrigações e o limite do que cada um deve fazer. O problema é quando esse cuidado vira maternidade. Ela passa a tratar o parceiro como um filho, assumindo todas as responsabilidades e dizendo o que ele deve ou não fazer. E aí eles ficam presos nessa dinâmica. Uma mulher insatisfeita e um homem infantilizado. Cuidar não significa carregar o homem nas costas. Um homem precisa ser seu parceiro, não seu dependente. De nada. Homem que tem medo de levar fora de mulher é covarde e dificilmente vai conquistar algo grande na vida. Esse é o Café com Teu Pai. Cenário comum. Você vê uma mulher em algum lugar, se atrai por ela e começa a criar dentro da sua cabeça uma história de como você chega nela e dá certo. Só que para aí mesmo, você não faz mais nada. E quando cogita ir lá, o medo te paralisa. Assim você fica só com o que imaginou pelo medo do não. Seu cagão. Você precisa ser rejeitado algumas vezes para entender que isso não vai te matar e que você esquece rapidamente. Assim, você se torna mais autoconfiante. E isso te prepara para desafios muito maiores. Você não quer ficar velho e se arrepender por nunca ter tirado aquele projeto da gaveta por medo de dar errado. Ou por nunca ter se inscrito naquele campeonato por medo de perder. Ou por não ter criado uma família ao lado da garota dos seus sonhos simplesmente porque você tinha medo de falar com ela. Enfim, é muito melhor falhar do que ficar na dúvida do que poderia ter sido. Então é melhor você logo tomar uns foras por aí para virar homem de verdade. De nada. O homem que come todo mundo é considerado foda e a mulher que dá pra todo mundo é considerada uma vagabunda por um motivo bem simples. Esse é o Café com Teu Pai. Qualquer mulher que quiser sexo consegue praticamente sem esforço nenhum. Enquanto isso, o homem precisa ir pra luta, indiretamente se tornando mais forte, mais bonito, mais inteligente, mais rico e mais esperto. E diretamente ele precisa encontrar uma mulher, convencer ela e levá-la pra algum lugar, seja lá onde for. Ou seja, lá no fundo do subconsciente de todo mundo tem uma crença que diz: o homem que se relacionou com várias precisou conquistar várias, enquanto a mulher que se relacionou com muitas foi conquistada por muitos. A primeira situação presume algo difícil, já a segunda presume algo fácil. Certa vez, um sábio chinês disse: uma chave que abre todas as fechaduras é uma chave mestra. Já uma fechadura que é aberta por qualquer chave não presta para nada. De nada. Não odeio o mensageiro, odeio a mensagem. Essa filha da puta vai me xingar, tomar sua cu. Se você teve um relacionamento que começou na adolescência, durou muito tempo e terminou, você precisa entender que nunca mais vai amar daquele jeito novamente. Esse é o Café com Teu Pai. Quando a gente é jovem, os sentimentos são muito mais fortes e tudo é novidade. Ter alguém nessa fase é muito legal, que vocês amadurecem e viram adultos juntos. Isso gera uma conexão muito forte. Só que você precisa entender que essa conexão não vai se repetir, porque já não existe mais tantas novidades assim. A verdade é que começar um novo relacionamento depois de adulto é muito mais sobre escolher racionalmente e ver o amor nascendo no caminho. Enquanto que quando somos jovens, a gente simplesmente se apaixona e vai vendo as coisas acontecendo. Você não vai amar do mesmo jeito, mas vai amar de uma nova forma. E se tiver aprendido direito, vai amar da forma certa. Com uma decisão firme, boa vontade para fazer acontecer e disposição para construir algo além de vocês. Essa sua história vai ficar aí dentro com você para sempre. E pode ser uma ótima lembrança com muito aprendizado. Cabe você ressignificar isso. De nada. Você não deveria se perguntar por que os homens mentem, mas sim por que você gosta de ouvir mentiras. Esse é o Café com Teu Pai. Homem mente? Mente. Mas a verdade é que muitas mulheres preferem viver na ilusão do que encararem o óbvio. E o pior, elas sabem que estão sendo enganadas, só escolheram ignorar. Tipo quando ele diz: eu não gosto de rótulos, mas a gente tá junto. E você se agarra nisso como se o homem confuso fosse sinônimo de homem apaixonado. Ele só não quer se comprometer e também não quer te perder. Ou quando ele solta: tô passando por uma fase difícil. Mas ele tá pronto pra dormir com você, te pedir foto, te manter por perto, só não tá pronto pra te assumir. Ele age como namorado e espera tratamento de namorado. Sim, o homem mente, mas é você, mulher, que se força a acreditar nesse tipo de história, porque a mentira conforta e a verdade exige ação. E a maioria prefere jogar esse sofrimento para frente do que encarar o fim agora. Só que enquanto você insiste em acreditar no que ele diz e não olhar pro que ele faz, você continua no papel de figurante da própria história e continua perdendo seu tempo. Tá na hora de você virar a página. Ou você prefere mais uma desculpinha bonita para continuar sendo usada. De nada. Não é porque um cara te mantém na vida dele que ele gosta de você. Esse é o Café com Teu Pai. A verdade é que tem muita mulher achando que está num quase relacionamento, mas na real ela tá prestando serviço. Ela consola, escuta, dá carinho, transa,
cuida da vida emocional do cara e às vezes faz até comida pra ele. Só que ele nunca te assume, nunca te prioriza e nunca move um dedo pra te fazer segura. Sabe por quê? Porque ele não te ama. Podia acabar aqui, né? Ele ama o conforto que você oferece pra ele. Ama ter alguém que faz ele se sentir querido, importante, desejado, sem precisar fazer absolutamente nada em troca. Você virou o carregador portátil emocional dele. E o pior é que lá no fundo você sabe que isso tá errado, mas tem medo de sair fora porque tem esperança que ele mude. Só que um homem que realmente gosta de você não te deixa em dúvida. Ele não te mantém. Ele te escolhe. E até você aprender isso, vai continuar sendo útil, mas nunca amada. De nada. Porradão. Um homem te tratar super bem, te levar pra jantar, pagar a conta, ser gentil e ainda assim te comer e depois sumir, só foi legal com você para limpar a própria consciência. Esse é o café com teu pai. Delícia. Pois é muito fácil, homem. Porque é só a gente fazer isso pra poder limpar a barra com você depois de ter usado você como mero objeto. Só pra ficar claro, não é porque ele se importa com você que ele faz tudo isso. Ele só não quer ser atormentado pela própria consciência. E por isso ele te trata como uma princesa, mesmo sabendo que vai te descartar em breve. E pra piorar, você ainda sai achando que ele era um cara incrível e que você que fez alguma coisa de errado. No final, quem sai com a cabeça toda cagada dessa história é você. Até quando você vai aceitar esse tipo de situação, hein, minha filha? De nada. Não, isso foi experiência própria? Quê? Todo homem faz isso, Juliano. Fiz isso 1 milhão de vezes. Pois é. Todos os anos eu fiz isso. Até contigo, sabe como eu fiquei? É, ué. Então não sei que cabeça cagada, olha. Claro que você não sua cabeça cagada. A gente vai casar, porra. Mas antigamente era isso aí. Fazia o príncipe cantar e depois, enjoei, tchau. Aí a mulher fazia terapia falando que achando que a culpa era dela. Se você já se apaixonou por alguém pela internet que morava a quilômetros de distância, é porque você ainda é imaturo. Esse é o café com teu pai. A verdade é que você idealizou alguém que parece ser perfeito e fica alimentando essa história. Só que à distância, todo mundo é incrível. Você não convive com a pessoa, não conhece os defeitos dela, e aí ficam os dois palhaços de web namoro romântico iludindo um ao outro. E é óbvio que você só tá assim porque é algo impossível. A magia dessa história está justamente na fanfic que você criou dentro da sua cabeça. Porque de perto, você vai ver que ele é um cara normal como qualquer outro que pode morar bem na sua rua. Então, facilite sua vida, minha filha. Comece a olhar pro mundo real. O amor da sua vida pode estar bem perto, mas com certeza ele não é um cara perfeito. De nada. A vida toda pertinho. Se o seu marido ou namorado não exclui mulheres do seu Instagram quando você pede, eu tenho uma péssima notícia pra você. Esse é o café com teu pai. Imagina que você pediu pra ele excluir algumas mulheres no Instagram. E aí ele diz que não tem nada a ver. Você insiste e ele diz que não. E obviamente você pensa: Ué, se não tem nada a ver, então por que ele não exclui? Pausa. E se fosse ele reclamando de algumas fotos suas? Você excluiria? A verdade é que muitas vezes a gente prefere se indispor com quem tá com a gente, ao invés de abrir mão um pouquinho e fazer um movimento que não vai doer nada na gente e deixar o outro feliz. O nome disso é orgulho e vai ferrar o seu relacionamento. Pense nisso. Enquanto você não entender que relacionamento é uma via de mão dupla e que você vai precisar ceder um pouquinho e não dá pra ganhar tudo no grito, você não vai conseguir se relacionar bem. De nada. Quanto mais homens você teve, menor sua chance de ser satisfeita e feliz dentro de um relacionamento. Esse é o café com teu pai. Não é nenhuma novidade que as mulheres idealizam muito mais seus pares românticos do que os homens. E a cada novo parceiro, ela guarda dentro de sua cabeça uma nova qualidade. E começa a projetar isso na sua busca pelo homem ideal. Assim nasce a teoria do Frankenstein. Ela quer um cara com o corpo atlético do seu primeiro namorado, com o sexo do policial que salvou ela uma vez, a personalidade do amigo gentil da infância, a espontaneidade do cara que ela saiu no último sábado e a ambição do empresário que mandou buscarem ela de helicóptero pra ser marmita dele. Só que isso cria um problema muito grande, porque nenhum homem é o pacote completo. E isso vai gerar insatisfação crônica. Ela sempre acha que poderia ter algo melhor. Dificuldade em se comprometer, porque sempre vai existir um cara lá fora que tem algo que o parceiro atual não tem. E relacionamentos superficiais e descartáveis, porque homens reais nunca vão conseguir suprir essa imagem idealizada. E por isso acabam sendo vistos como insuficientes. A verdade é que ninguém sente falta do que nunca teve. E isso é ótimo, porque quanto mais padrões de comparação você tiver na vida, menores suas chances de ser feliz com o que você tem. Isso vale pra qualquer área, tá? De nada. E aqui vai mais uma coisa pra elas dizerem que eu tirei do meu sovaco. Esses são os testes para saber se o cara que tá com você é realmente masculino. Esse é o café com teu pai. Primeiro, você não precisa pensar em nada que ele resolve tudo. Você pode literalmente desligar o seu cérebro. Sério, quanto mais abestalhada você tá do lado dele, mais é porque ele te faz se sentir segura. 2. Ele não faz todas as suas vontades e discorda de você muitas vezes, mas geralmente depois você percebe que ele tinha razão. 3. Ele tá sempre construindo algo, ou estudando, ou trabalhando em algum projeto pessoal, ou se preparando para uma prova. Enfim, o cara é direcionado pro futuro, ele não fica acomodado. 4. Ele tenta cuidar de você, se preocupa e se esforça pra facilitar a sua vida. Se um cara não faz nenhuma dessas coisas, ou pior, faz justamente o contrário delas, é porque ele tá muito longe de ser um homem de verdade. E a boa notícia é que você pode encontrar um cara desses tomando as atitudes certas, ou até mesmo despertar isso no cara que tá com você. De nada. O moleque vai pra academia quase pelado, é simplesmente carente e quer chamar atenção. E não me vem com desculpa de que é mais confortável pra malhar não, tá bom? Esse é o café com teu pai. Tenho certeza que não é nem um pouco confortável ficar tirando um short e ficar agarrando na sua bunda. Também não é confortável treinar enquanto tá todo mundo olhando pra você. E não adianta vir me colocar a culpa disso no homem não, porque quando o cara vai malhar com regatinha de bodybuilder, todo mundo fica olhando e rindo da cara dele. Verdade, né? Aquela regatinha de bodybuilder com metade do mamilo de fora. Tá sem voz?
A verdade é que a mulher que vai treinar assim tá sendo influenciada por outras mulheres que usam a imagem pra ganhar dinheiro, só que elas nem percebem isso. A prova disso é aquele short que faz a bunda ficar redonda. Tu tem uma calça dessa? Não precisa. Qual que é o objetivo disso? Postar foto. Pra quê? Ganhar curtida. Só que quando o cara curte, comenta online, é engajamento. E se ele fica te olhando na academia, é assédio. Fica aí o questionamento. Eu não tô cagando regra e nem dizendo o que você deve fazer. Mas a mulher que malha sem exibir o corpo desperta muito mais interesse em homens sérios do que aquela que malha quase pelada e só atrai olhares famintos. De nada. Acho que aqui não é muito bom pra gravar, né? Nos últimos dias você deve ter visto um monte de gente falando de mim. Café com teu pai é um cara aí que tá sendo cancelado para um caralho. Ah, porque essa mulher tem 30 anos, é bem sucedida, tá solteira, é provável que ela seja problemática. Chegou a dizer, inclusive, que na verdade a mulher só é traída porque dentro de casa ela não tá sentando tão gostoso. Café com teu pai é um tremendo de um Zé Ruela. Eu fico me questionando como é que pode, assim, tantas mulheres caírem na conversa fiada de um cara, assim, que não tem propriedade de fala. Pra falar o que é ser mulher, ou melhor, uma boa mulher. Isso é café com frustrado. Porque falou assim, ai, porque o homem, ele sempre vai pra guerra, ele que não sei o quê. Ô, meu filho, aqui é o exército brasileiro, pinta calçada e árvore. Que guerra que você tá indo? Você usa sapatênis e quer falar de mulher? Café com teu pai. Simplesmente um homem que deve ter levado fora de uma 40 a mais. Café com teu pai adora ficar mandando nos outros. Não se envolva com mulher tal. Pra ele, as mulheres são uma merda. Eu virei trend na rede vizinha. Pois é, estão dizendo que eu falei um monte de coisa que eu não falei. E tentando me cancelar por falar a verdade. Porque a verdade abala o frágil mundinho dessa galera frustrada. É só você olhar pro vazio que é a vida dessas pessoas. Mas e aí, minha filha? O que você tem a ver com isso? Você que tá aqui comigo todo dia sabe qual é o meu real propósito. E sabe que essa galera que tá tentando distorcer minha imagem, certamente não tá vendo o resultado do que eu faço aqui. Mas tudo isso que tá acontecendo só me motivou a dar o próximo passo. Lembra que eu prometi pra vocês que eu ia acabar com o termo ficante? Começa agora, oficialmente, o movimento O Fim da Ficada. Pra você nunca mais ser enrolada por homem nenhum. E aí, minha filha? Tá preparada? O Brando do Antigo Testamento deve estar me odiando agora. Não é porque seu ficante te trata igual namorada que ele vai pedir você em namoro. Ele só faz isso pra prender você. Entender esse mecanismo vai te poupar de muito sofrimento. Esse é o Café com Teu Pai. Ele te trata com carinho quando vocês estão juntos? Faz vários programas de casal com você? Netflix, pizza em casa, viagem, e te dá atenção por mensagem? Isso não quer dizer nada. Ele só faz isso porque gosta de te comer e de passar tempo com você. É muito simples. Você entrega todos os benefícios que uma namorada entregaria, mas sem que ele tenha que assumir a responsabilidade de um compromisso. Você entrega seu corpo, dá atenção e faz de tudo pra agradar em troca de migalhas de atenção. A verdade é que ele nunca vai te pedir namoro, porque ele não precisa. Se ele realmente gostasse de você, já teria pedido. Uma seguidora me contou que ficou quase 2 anos com o ficante porque ele dizia que ainda não estava pronto para um relacionamento sério. Que ela limpava a casa dele, fazia as marmitas pra levar pro trabalho, até a roupa dele ela lavava. Até que a amiga dela achou ele no Tinder com a bio. Procura algo sério. Ou você vira a mulher que o cara tem medo de perder, ou você vai continuar sendo aquela que ele só quer usar. Até quando você vai ser marmita de malandra, hein, minha filha? No dia 6 de maio teremos um encontro de 3 horas. E lá eu vou te dizer tudo o que você precisa fazer pra nunca mais ficar nesse tipo de situação. A nunca mais ser ficante querendo ser namorada. Faça sua inscrição para a imersão O Fim da Ficada no link da bio. De nada.